A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho escrito por João, o capítulo é o de número 5, e eu faço menção do verso de número 39. Enquanto vocês estão à procura do texto, eu quero manifestar a minha gratidão ao Senhor por estar aqui pela primeira vez no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Para mim é um privilégio, é a graça de Deus se manifestando sobre mim e sobre o meu ministério. Obrigado. Quero também estender os meus agradecimentos, mesmo na ausência, ao pastor Zilmar Miguel, presidente dos Gideões, também pastor Adriano. Quero louvar a Deus também pelo pastor Giovanni. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério. Muito obrigado pela gentileza de sempre me orientar. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite também. Faço-me acompanhado hoje da minha família, a irmã Noádia Tamires Oliveira Duarte Gerbasi. Glória a Deus. E também o meu filhão, o Davi Duarte Gerbasi de Oliveira. Está aqui a minha família, por favor, se aproxima aqui, para que o povo possa ver que esse moço como é bonito. Então, olha, por favor, bem rapidinho, tá? Olha, irmão, vocês vão ver que eu orei muito para ele nascer bonito como a mãe, pentecostal como o pai. Glória a Deus. Essa aqui é a minha família. Nós congregamos ali com o pastor José Carlos de Lima. Estamos há 13 anos casados. E esse é o meu primeiro filho, que venha mais para a glória de Deus. A igreja diga amém. Muito obrigado, minha princesa, viu? Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui. Para ganhar tempo, eu quero fazer isso na pessoa do pastor Luiz Tavares, meu amigo, que está aqui. E também os pregadores que já ministraram, pastor André. Deus seja louvado pela sua vida. Que mensagem poderosa. Estou muito feliz de poder ouvi-lo pessoalmente. Fui muito edificado por tudo aquilo que o Senhor ministrou. Meu querido amigo pastor, na verdade ele não é pastor ainda, é cantor, Jair Martins, parceiro meu lá do Nordeste. Deus seja louvado pela sua vida, pelo nosso querido cantor. Deus seja louvado, tá bom? Vamos lá, gente, ler o texto sagrado. João capítulo 5, verso de número 39. Meu amigo Emerson Pedrosa, Deus seja louvado pela sua vida, que bom revê-lo. Está escrito assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tome seu assento, vamos meditar na palavra do Senhor. Meu maestro, se tiver alguém no teclado para me acompanhar, te agradeço demais. Mandar uma saudação para todos aqueles que estão nos acompanhando lá no Nordeste, em especial ao estado da Paraíba. Deus seja louvado. Tem paraibano aqui, tem ou não tem? Eita povo, esse povo paraibano é o povo mais feliz da terra. Glória. Deus seja louvado pelos meus conterrâneos. Queridos irmãos e irmãs, aquilo que eu quero afirmar na introdução da minha mensagem é aquilo que eu acredito no mais profundo da minha alma. Jesus Cristo, ele é a maior personagem de toda a história humana. E olha que eu comparo Jesus a homens e mulheres que por aqui passaram e deixaram suas contribuições, mas nenhum desses pode ser comparado ao meigo Salvador. E existem pelo menos 5 motivos pelos quais eu defendo que Jesus Cristo é a maior personagem de toda a história. O primeiro deles é a sua influência. Nunca ninguém influenciou esse mundo como o nosso Salvador. Para você ter ideia, a Enciclopédia Britânica, a mais acadêmica e respeitada de todas, dedicou mais de 20 mil palavras para falar sobre ele. Nem Aristóteles, Sócrates, Platão, Alexandre o Grande, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé ou Napoleão Bonaparte tiveram tanto espaço assim. Ainda falando sobre o quesito influência, Jesus Cristo é a pessoa que tem mais livros escritos no mundo. Apesar dele não ter escrito nada do seu próprio punho, pessoas do mundo inteiro, escritores do mundo inteiro, escreveram sobre sua personalidade, sobre o seu caráter, sobre suas obras e também os seus feitos. E para fechar agora o quesito influência, até mesmo o nosso calendário ocidental é marcado por antes e depois da sua chegada. Jesus é a pessoa mais influente que passou nessa história. O segundo motivo que faz de Jesus a maior personagem de toda a história é a sua sabedoria. Seus ensinos jamais foram contestados ou envelheceram. Ele ensinou com maestria a leigos e a mestres, com profundidade e clareza, a ponto dos soldados romanos, ao ouvirem ele pregar, desistirem da missão de prendê-lo, com a seguinte justificativa: ninguém jamais
falou como este homem fala. Jesus Cristo, ele é a própria sabedoria. O terceiro motivo que faz de Jesus a maior personalidade de toda a história é o seu caráter. Jesus é o homem perfeito que por aqui passou. Todos que aqui passaram, eles tiveram o privilégio de viver e acabaram falhando uma hora ou outra em sua trajetória. Até mesmo os nossos heróis da fé. Noé se embriagou, Davi adulterou, Moisés cometeu um assassinato, mas com Jesus é diferente. Está escrito na palavra que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não falhou, ele se manteve puro diante de Deus e diante dos homens. Por isso ele é o homem perfeito que por aqui passou. O quarto motivo que faz de Jesus a maior personagem de toda a história é o seu poder. O que Jesus fez e faz, ninguém jamais fez, ninguém jamais fará. Ele curou a cegos, aleijados, surdos e mudos. Ele expulsou demônios e até mortos ele ressuscitou. Seu poder é inigualável. O quinto motivo que faz de Jesus a maior personagem de toda a história é porque ele é o único a enfrentar a morte e vencê-la. Todos que por aqui passaram, quando encontraram a morte, acabaram falhando, acabaram sucumbindo ao seu poder. A morte os venceu, mas com Jesus é bem diferente. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, quando as mulheres foram até o sepulcro discutindo quem vai remover a pedra, quando elas chegaram lá, tiveram uma surpresa. A pedra já estava removida, o sepulcro já estava vazio, e o anjo bradou com a resposta dizendo: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus está vivo, à destra de Deus o Pai, olhando para esse pavilhão aqui nesta noite, dizendo: o que queres que eu te faça? Sou teu amigo, sou teu companheiro, sou teu ajudador, jamais te abandonei, nem vou te abandonar. E nesta noite Deus tem uma bênção para todos nós. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus aqui nesse pavilhão? Pois bem, este Jesus, que é a maior personagem de toda a história, ele também é o centro da obra missionária. Na verdade, Jesus é a razão pela qual a obra missionária existe. Se não fosse Jesus, não haveria sentido fazer missões. Se não fosse Jesus, não haveria sentido estarmos aqui nessa noite. Pois fazer missões é anunciar a esse mundo perdido que existe um Salvador. Fazer missões é mostrar a esse mundo que está em trevas que a luz já brilhou entre eles. Fazer missões é mostrar a esse mundo que está em desespero que existe uma saída, e a saída é Jesus Cristo de Nazaré. Mas vale a pena pontuar aqui nessa noite: qual é o Jesus que nós anunciamos através da obra missionária? Nós não anunciamos o Jesus propagado pelos muçulmanos, porque para os muçulmanos ele não passa de um profeta. Para nós, Jesus é muito mais do que um profeta. Em 1 João 5:20, João diz: ele é o verdadeiro Deus, ele é a vida eterna. O Jesus que nós anunciamos através da obra missionária também não é o Jesus propagado pelos testemunhas de Jeová, que segundo eles se revelam como o arcanjo Miguel. Jesus nunca foi arcanjo, Jesus nunca foi qualquer outra classe de anjo, porque Jesus não é criatura, Jesus ele é criador. E como diz o escritor aos Hebreus, todos os anjos de Deus o adoram. Também nós não anunciamos o Jesus através da obra missionária que está no alto do Corcovado do Rio de Janeiro, que tem olhos mas não enxerga, tem mãos mas não apalpa, tem pés mas não caminha, eita, tem boca mas não fala. O nosso Jesus é diferente. Os olhos dele estão sobre toda a terra, as suas mãos são poderosas para realizar milagres. Ele caminha sobre as nuvens do céu e a sua voz é como voz de muitas águas. Glória a Deus. O Jesus que nós anunciamos através da obra missionária também não é o Jesus idealizado pelos produtores de filmes e séries, que apesar de passarem parte da realidade de quem ele é, não falam sobre ele na sua totalidade. Não, o Jesus que nós anunciamos é o Jesus das
das Escrituras Sagradas. É o Jesus que está nas páginas da Bíblia que está em suas mãos. E vale a pena pontuar aqui nesta noite que esta Bíblia tem sido atacada na sua inerrância e infalibilidade. As pessoas estão se levantando no Brasil para contestar os textos sagrados, para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada e até mesmo desassociar a pessoa de Jesus dos escritos sagrados. Mas isso é impossível de acontecer, porque a Bíblia é o livro de Jesus. Vou repetir, a Bíblia é o livro de Jesus. No texto que fizemos menção aqui nessa noite, no capítulo 5, nós já vemos Jesus realizando milagres no sábado. Nós já vemos Jesus também se declarando filho de Deus, e os seus algozes, seus opositores, se levantando para silenciá-lo. Mas Jesus, que não leva desaforo de fariseu para casa, se levantou e logo disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O meu Pai ressuscita e dá vida aos mortos, e eu ressuscito aqueles que eu quero. Quem honra o Filho honra o Pai que o enviou. E tem mais: chegará o dia que a voz do Filho do Homem vai bradar, e os mortos ressuscitarão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a condenação eterna. Já no verso de número 39 ele diz aos seus algozes: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. É justamente estas Escrituras que de mim testificam. O que Jesus está dizendo é que este livro é o seu livro, e de fato Jesus Cristo é o personagem central de toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia gira em torno dele. Pensando sobre isso, eu lembrei-me agora de Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, que quando leu a Bíblia Sagrada chegou à seguinte conclusão: cada parte dela, toda ela fala sobre Jesus. Lembro-me também do doutor Walter Kaiser Jr., PhD de Antigo Testamento, que ensinava os seus alunos dizendo: leiam o Antigo Testamento, buscando Cristo nas suas entrelinhas, pois a todo momento ele está sendo revelado de forma direta, indireta, através de profecias, tipos e figuras de linguagem. Traduzindo tudo isso que eu estou informando a vocês, a Bíblia é o livro de Jesus. E a minha proposta aqui nessa noite é obedecer o método da igreja primitiva. Igreja essa que cresceu em números, igreja essa que viu as maravilhas do Senhor acontecer. Mas por que isso aconteceu? Porque eles concentravam a sua mensagem nas Escrituras Sagradas, e o tema principal da igreja primitiva era Jesus. Eles pegavam as profecias, eles pegavam os textos relacionados ao Messias prometido e falavam sobre ele. E enquanto eles pregavam sobre Jesus, havia curas, havia sinais, havia batismo no Espírito Santo. O sobrenatural acontecia, e dia após dia o Senhor ia acrescentando os salvos. Perceba que para a igreja crescer não precisou de teologia da prosperidade, não precisou de pontos de contato, não precisou de rosa ungida, não precisou de sal grosso, não precisou de oração do copo com água, não precisou também de mensagens de autoajuda. A mensagem que fez a igreja crescer foi essa: Jesus segundo as Escrituras. Querida igreja que me acompanha através da internet, nós não podemos perder esse método. A igreja brasileira vai crescer saudável quando a gente trouxer novamente Jesus para as nossas tribunas. São muitas mensagens, queridos irmãos, que não edificam. São muitas mensagens, irmãos, que massageiam o ego, mas não produzem espiritualidade. São muitas mensagens hoje pregadas no Brasil que só traz euforia, mas não traz transformação. Mas hoje eu vim pregar o Cristo das Escrituras Sagradas. Hoje eu vim falar do Jesus da Bíblia. Eu sei, queridos, que na mente de muita gente essa mensagem não traz mais ibope, mas eu não sou apresentador de televisão para estar preocupado em dar ibope. Eu sei, meus queridos, que esse tipo de mensagem não traz mais compartilhamento, curtição, nem viraliza na internet. Mas eu não sou blogueiro para estar preocupado com curtição e compartilhamento. Eu sou o arauto de Jesus Cristo hoje aqui.
Queridos, pastor André, o arauto é uma figura do mundo antigo, e esta figura trabalhava para o rei e tinha como responsabilidade sair pelo reino anunciando em voz alta aquilo que o rei queria transmitir. Mas o arauto não falava o que queria, o arauto não dizia o que queria, o arauto falava aquilo que o rei manda. E eu vim da Paraíba, queridos, não falar o que quero, não pregar o que quero, pastor Lorinaldo. Eu vim aqui com arauto, e Jesus mandou eu abrir a boca agora e dizer: diga quem eu sou para os gideões missionários da última hora. Só quem veio adorar esse Jesus, levante a mão para o céu, por favor. Dá para abrir a boca por 5 segundos. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos traçar aqui um perfil biográfico de quem é Jesus, conforme as Escrituras. Eu vou começar com textos do Antigo Testamento, depois a gente entra em textos do Novo Testamento, e a gente encerra essa mensagem. E eu tenho certeza que você sairá daqui mais apaixonado pelo Filho de Deus, porque não tem como conhecer quem é Jesus e não amá-lo, não se apaixonar por Ele. O primeiro texto que eu cito aqui nessa noite é Gênesis capítulo 3, verso 15. Vocês conhecem o contexto dessa passagem. A queda do ser humano aconteceu, Adão comeu do fruto proibido. A serpente está comemorando a queda da coroa da criação, mas desce Deus o Pai para verbalizar a primeira profecia acerca do seu filho. E a profecia é: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia revela-nos 3 verdades acerca do Filho de Deus. A primeira verdade é que quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio como um ser humano. Ele não era um anjo, ele era um ser humano igual a mim e a você. Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, ele diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, se assemelhou-se aos homens. Jesus veio em figura humana. A segunda verdade dessa profecia é que em figura humana ele foi submetido aos ataques das trevas, pois a serpente feriu o seu calcanhar. Mas a terceira verdade desse texto, ela é consoladora, porque nesta guerra entre Cristo e a antiga serpente, entre o Cordeiro de Deus e o dragão, entre Jesus e o diabo, o nosso Jesus é o vencedor. Pois a serpente feriu o seu calcanhar, mas foi Jesus que pisou na cabeça da serpente. Gênesis 3 e 15, Gênesis capítulo 12, verso de número 3, também fala sobre Jesus, a promessa feita a Abraão, o amigo de Deus. E a promessa foi essa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas? Através do seu descendente Jesus. Jesus nasceu e trouxe a bênção para todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua também. Deuteronômio capítulo de número 18, verso de número 15, também fala sobre o nosso Salvador. O maior profeta da sua geração, Moisés, profetizou dizendo: o Senhor teu Deus suscitará um profeta semelhante a mim, e a este ouvirás. De fato, Jesus é o profeta semelhante a Moisés, porque a semelhança de Moisés, que no Egito esteve, pelo Egito Jesus passou. E a semelhança de Moisés, que foi levantado como libertador, Jesus foi levantado para libertar o mais vil pecador. Ele é o profeta semelhante a Moisés. Miqueias capítulo 5, verso de número 2, também fala sobre Jesus: e tu, Belém Efrata, pequenina dentre as de Judá, de ti sairá o rei que reinará em Israel. Esse texto já apontava para a cidade que seria berço da chegada do Salvador do mundo, a pequena cidade de Belém, como de fato aconteceu.
Zacarias capítulo 9, verso de número 9, também fala sobre Jesus. Está escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião, e tu, ó Jerusalém, vem e vê, o teu rei está vindo a ti, justo, humilde e salvador, montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Esse texto já apontava para a entrada de Jesus nos portais de Jerusalém. Essa entrada não seria feita em carruagens reais. Apesar dele ser rei dos reis, senhor dos senhores, ele se assentou no lombo de um jumentinho, filho de uma jumenta, para ser ovacionado pelos seus discípulos. Mas é no livro do profeta Isaías que nós encontramos as profecias mais esclarecedoras sobre Jesus. Não é à toa que Isaías é chamado dentro da teologia de profeta messiânico, porque o que ele profetizou, o que ele falou acerca de Jesus, nenhum outro teve a capacidade de falar. Ele falou sobre o seu nascimento, ele falou sobre os seus atributos, ele falou sobre a sua missão, ele concluiu com o seu triunfo acerca do seu nascimento. No capítulo 7, verso 14 está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esta profecia narra-nos como o Filho de Deus chegou a esta terra, não através da relação natural do homem com a mulher, mas sim pela ação do Espírito Santo no ventre de uma santa mulher chamada Maria. Isaías capítulo de número 9, verso de número 6. Para mim, esse é um dos textos mais belos do Antigo Testamento. Olha o que Isaías diz: porquanto um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas é no capítulo de número 53 que Isaías tem a visão mais dramática acerca de Jesus. Ele vai falar da sua morte aproximadamente 740 anos antes do seu nascimento, e a profecia inicia-se da seguinte forma: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Onde é que cumpre-se esse texto? É literalmente na cruz. É na cruz que ele é o mais indigno entre os homens, porque ele está crucificado entre dois ladrões. É na cruz que ele perde sua beleza, ele perde a sua formosura, porque ele está despido das suas vestes, ele está desfigurado pelo azorrague que batia no seu corpo, arrancando-lhe as peles, mostrando-lhe os ossos. É na cruz que ele perde a sua beleza e a sua formosura, porque na sua cabeça não está a coroa real, e sim a coroa de espinhos. É na cruz que ele perde beleza e formosura, porque ele está pregado com pregos de 5 polegadas. Mas todo esse sofrimento que eu estou narrando tem uma causa, Gideões, e esta causa não está nele, esta causa está em mim e está em você. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que Isaías está dizendo aqui nesta noite? É que ele tomou a nossa culpa, assumiu a nossa culpa, morreu a nossa morte. Mas eu tenho uma boa notícia aqui nessa noite: ele também nos deu vida, e vida com abundância. E no verso de número 11 ele fala do triunfo desta cruz. Está escrito: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A impressão que eu
tenho aqui nessa noite é que quando Jesus olha dos céus para a terra e vê você aqui nesse pavilhão, adorando a Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele, Ele diz: valeu a pena suportar a cruz, valeu a pena suportar o madeiro, porque agora um vivo e novo caminho foi aberto, e eles não estão mais longe do Pai, eles estão na presença do Pai. Quem já está bem pertinho do Pai, levante a sua mão e glorifique a Deus. E eu quero afirmar aqui nessa noite, olhando para Isaías capítulo 53, que a cruz não é a nossa derrota, a cruz é a nossa vitória. Diga para quem está perto de você: a cruz é a nossa vitória. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro agora de um livro que eu li chamado A Cruz de Cristo, de John Stott. John Stott, escrevendo sobre a cruz, ele disse: sem o sacrifício da cruz jamais haveria cristianismo. E se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Sabe o que Stott quer nos ensinar aqui nessa noite? Que todo o poder que emana dentro do cristianismo vem da cruz. Somos salvos por causa da cruz, somos curados por causa da cruz, somos libertos por causa da cruz, somos templo e morada do Espírito Santo, porque o Filho de Deus foi morrer na cruz por nós. Vocês já conhecem a história. Antes da cruz, o Espírito de Deus descia sobre algumas classes de pessoas, capacitava essas pessoas, usava essas pessoas, mas não habitava nessas pessoas. Mas quando Cristo sobe e dá o brado de consumação, o véu do templo de alto a baixo se rasga. A separação que havia entre nós e Deus, ela deixa de existir, porque agora Jesus recebe o direito de doar a presença contínua do Espírito Santo à sua igreja. Ei, deixa eu dizer o que aconteceu. O Espírito, depois da cruz, desceu sobre a igreja, não apenas para capacitar a igreja, usar a igreja, mas para fazer da igreja seu templo e a sua morada. Quem tem o Espírito dentro de si, levante a sua mão e glorifique a Deus. Vamos correr por causa do tempo. Vamos entrar agora nas páginas do Novo Testamento. Quem é Jesus nessas páginas? Eu vou começar com as 4 versões do Evangelho. A primeira versão é a versão de Mateus. Mateus, como um bom judeu, tem a preocupação de mostrar que Jesus é o cumprimento das Escrituras, o cumprimento da lei e o cumprimento das promessas feitas a Israel. Não é à toa que Mateus usa por 11 vezes a mesma expressão, para que se cumprisse o que foi dito. A cena acontecia, aí Mateus dizia: aconteceu com ele, porque está escrito no Antigo Testamento que com Messias assim aconteceria. É ele. Não é à toa que Mateus, ele inicia a sua versão do Evangelho contando a árvore genealógica de Jesus. Ele quer mostrar para os judeus que este Jesus é o descendente de Abraão, é o filho de Davi prometido, que se assentaria no trono, para do trono nunca mais sair, porque ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Já o evangelista Marcos, ele tem a preocupação de mostrar que Jesus é um servo sofredor. Um terço do Evangelho escrito por Marcos é contando o sofrimento até o Calvário. E na minha opinião, a passagem que marca esse Evangelho é Marcos 10:45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Já o evangelista Lucas, em sua versão do Evangelho, ele tem a preocupação de mostrar que este Jesus não faz acepção de pessoas, até porque ele é o único gentil a escrever o Novo Testamento. E ele mostra que este Jesus veio sim para os judeus, ele veio sim trazendo salvação a este povo, mas esta salvação não ficou limitada ao povo judeu. Na verdade, essa salvação se estendeu para todos aqueles que nele creem, independente da raça, independente da nação, independente da língua que fale. Se crê em Jesus Cristo, será salvo. Deixa eu ver quem já é salvo aqui, dá um brado de glória para ele. Mas é João, na sua versão do Evangelho, que tem a preocupação de mostrar que este Jesus, apesar de ser homem, ele também é Deus. E em cada capítulo da versão do Evangelho que ele escreveu, ele faz questão de enumerar uma qualidade divina de Jesus. No capítulo de número 1, ele diz que Jesus era o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que habitou entre nós. No capítulo de número 2, ele é descrito como operador de sinais,
Deus, aquele que transforma água em vinho, para que um casamento não acabe e uma família passe vergonha. No capítulo de número 3, ele é o mestre divino que ensina ao mestre de Israel que é necessário nascer da água e do Espírito, porque senão nunca veria Deus. Já no capítulo de número 4, ele é o eu sou o que sou. E no 5, Diego, no 5, ele é o médico dos médicos, capaz de curar alguém que há 38 anos está esperando pelo seu milagre. No capítulo de número 6, ele é o pão da vida que sacia a nossa fome. No capítulo de número 7, ele é a água que sacia a tua sede. E no 8, Diego, no 8, ele é a verdade que liberta. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Onde estão os livres aqui nessa noite? No capítulo de número 9, ele é a luz do mundo, e quem lhe segue jamais andará em trevas. Já no 10, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E no 11, ele é a ressurreição, ele é a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo de número 12, ele é o rei de Israel. Mas já no 13, ele é o servo que lava os pés dos seus discípulos. E no 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No 16, é o doador do Espírito Santo. No 17, é o intercessor dos gideões missionários da última hora. No 18, é o servo que sofre. No 19, é o Salvador crucificado. E no 20, Diego, é o Salvador ressuscitado. Levante a mão que eu vou profetizar. E no 21, Diego, ele é o Deus da segunda chance. Este é Jesus. Este é Jesus. Se eu fosse você, eu abria a boca. Se eu fosse você, eu adorava Ele. Se eu fosse você, eu glorificava Jesus aqui. E me desculpe se eu frustrei a tua expectativa, mas eu não vim nessa noite entregar a chave de carro nem de casa. Vai trabalhar para conquistar, mas eu estou falando do dono da chave, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu vim falar de Jesus aqui nessa noite. E que me desculpe hoje, Jair, se tem algum muçulmano assistindo, porque ele é o profeta maior do que Maomé. Que me desculpe hoje os hinduístas, Mahatma Gandhi não chega aos seus pés. Que me desculpe hoje os budistas, ele é mais sábio do que Buda. E se tem algum espírita assistindo, Allan Kardec não chega aos seus pés. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a raiz de Jessé, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é Jesus. Deixa eu ver quem veio adorar Jesus. Isso, pavilhão, abra a boca pra... Sentindo que Jesus vai começar a operar aqui agora. Eita, camassúria. Eu também trago uma boa notícia aqui nessa noite. Quem quer saber? Olhe para esse crente que está do teu lado e diga assim: Jesus tem poder. Poder para quê, Diego? Para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Gostei desse glória a Deus. Pastor Júlio Fagundes, João disse: eu só batizo com água para arrependimento, mas está chegando aí, ele é mais poderoso do que eu. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, com fogo, com fogo. Deixa eu ver se os gideões acreditam. O batizador está aqui. O batizador. Vai pegar fogo esse negócio agora. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Segura. Balança a mão dele. Balança a mão dela e diga assim: é hoje. Não diga forte, é hoje que Jesus vai te encher. Diz assim para ele: dá lugar a vasos. Cadê os vasos? 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 Olha o que Jesus vai fazer aqui no pavilhão. Abre a boca agora, vai. Olha o poder que desce aqui agora. Jesus ainda vai
batiza com o Espírito Santo. E só quem acredita, joga essa mão pra cima. Olha a variedade de línguas que está descendo aqui agora. Olha a variedade de línguas que está descendo aqui agora. Você chegou aqui fraquinho, mas vai sair daqui cheio. Você chegou aqui vazio, mas vai sair com o ministério renovado. Sejam cheios. Pega essa glória aí, vai. Só quem está sentindo, abra a boca agora para adorar a Jesus. Eu tenho uma outra boa notícia aqui. Quem quer saber, diga glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Jesus tem poder para curar enfermidades. Amasséria, aramacamaraia. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou agora. Em nome de Jesus, seja curado. Levanta, anda, anda, anda. Jesus ainda cura. Jesus ainda desentope veia. Jesus ainda endireita a coluna. Revácia. Só quem acredita que Ele está aqui para curar, joga essa mão para cima. Dá o melhor glória. Eu recebi um recado de Deus, eu vou compartilhar. Diga para quem está ao seu lado nesta noite: está cancelado o funeral. Eita! Compartilha aí, queridos. Está cancelado o funeral. O atestado de óbito foi rasgado hoje. Ai, Camachairavá. Recebe saúde. Recebe saúde. Recebe saúde. Traz essa câmera para cá. Você que está no leito do hospital, seja curado agora. Levanta dessa cama. Recebe. Deixa eu ver quem está recebendo saúde. Deixa eu ver quem está. Tem gente aqui de joelho. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu tenho duas notícias e acaba a mensagem. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Jesus tem poder sobre as trevas. Diga comigo: Jesus tem poder sobre as trevas. Paulo expulsou um demônio lá em Filipos que o atormentava, e este demônio teve que bater em retirada. Sabe por quê? Porque as trevas não suportam o poder que há no nome de Jesus. Quem acredita nisso aqui, levante a mão. Não levante a mão lá em cima, que eu saí da Paraíba para dar lugar. Escuta essa: vai morrer o feiticeiro, o terreiro vai fechar, quem mandou fazer a feitiçaria vai pagar o preço, mas sobre você toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Tem livramento, livramento, livramento. Eu vou deixar você adorar. Segura na mão desse crente que está perto de você. Meu tempo esgotou. Balança a mão dele. Balança a mão dele e diga assim: é hoje que Deus te dá autoridade. Entra na tua casa agora e guerreia contra ele. Oramassai, Oramacama, Shuri, Micandaraja. Olha Deus enchendo os valentes de guerra. Olha Deus enchendo os vasos de guerra aqui agora. Olha Deus enchendo as mulheres de guerra aqui agora. Olha o que está acontecendo ali, filma. Dá lugar, meu filho. Se der vontade de marcha, marcha. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de correr, corre. Porque aqui a gente está falando é do Cristo Jesus. Deixa eu ver quem já escolha alguém que está perto de você. Dá uma
Abraço desse alguém agora e diga para ela: você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. A seta que jogaram contra o teu ministério, Jesus está quebrando hoje e está dizendo: recebe renovo. Recebe renovo. Deixa eu ver quem está recebendo. Cadê os vasos que estão nessa casa? Cadê os... tempo para chamar aqui para frente, mas aí onde você está, receba o poder do Espírito agora, receba a glória agora. Eita, já estou na autorização aqui. Vai recebendo, vai recebendo. Cadê os vasos da marcha? Isso, meu filho, isso, minha filha. Ai, meu Deus do céu, a seta quebrou, a seta quebrou. Você escapou. Corre aqui pra frente agora, que a gente vai orar por você. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Quem quer ser batizado agora, vem pra cá. Quem quer receber poder agora, vem. Jesus, quem veio adorar Jesus, quem veio adorar? Quem veio adorar Jesus, quem veio adorar Jesus, quem veio? Levante a mão para cima agora, levante a mão para cima. Faz agora o barulho que o diabo odeia. É machura macandaraia. Dá para abrir a boca, pavilhão, e gritar glória a Jesus. Vai, Emerson. Chega pra cá, meu filho, dá teu nome aqui. Eita, eu tenho uma quarta e última boa notícia. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. O Jesus que batiza, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, Ele também é o único que pode salvar. Quem é salvo por Jesus, diga glória a Deus aqui nessa noite. Pedro disse assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Esse nome da salvação é Jesus. Emerson vai cantar aqui agora, e eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus agora. Você que está afastado da fé e vai voltar hoje agora, onde está a primeira vida? Gideonita, pega essa vida e traz para cá. Pega essa vida e traz para cá, porque Jesus quer renovar muita gente aqui. Irmão, olha essas senhoras como estão. Olha que poder glorioso. Meu Jesus de Nazaré, cadê a primeira vida que vai se entregar a Jesus? Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? A primeira vida é você mesmo, que está afastado e que precisa voltar agora. Cadê a primeira vida? Canta, Emerson.